Defesa siciliana, gambito morra. E4, E5, D4, no lugar de cavalo F3, C toma D4, cavalo F3 ainda podia inverter para linhas normais, C3, entrando no perigoso gambito morra. Quem não conhece as intricadas linhas, talvez seja melhor um D3 aqui, tentando atrasar o desenvolvimento das brancas, já que não tem a casa natural C3, mas é um lance muito pouco ambicioso e as brancas têm muitos planos normais para ficar bem colocadas. Depois de aceitar o gambito com D toma C3, cavalo toma C3, as brancas têm como compensação um jogo bem livre. Compare, por exemplo, os bispos brancos com os negros e a própria dama. D6 seguindo as linhas normais da siciliana, nós vamos ver os golpes típicos dessa linha, geralmente relacionado com o avanço E4 e E5 e a oposição da dama com a dama ou uma torre colocada nessa coluna, aproveitando a colocação do cavalo F6 ganhando tempo. Cavalo F3, um golpe típico aqui é se as negras tentam levar para dragão, por exemplo, com cavalo F6, bispo C4, G6 e agora vem E5. E não vale D toma E5 por causa de bispo toma F7 e a dama negra está perdida. Rei toma F7, dama toma D8, perde a dama. Cavalo C6 continua controlando a casa E5. E depois de bispo C4, a vantagem de desenvolvimento das brancas é muito grande. Pode seguir E6, roque, bispo E7 ainda evitando os problemas com o cavalo E6, dama E2, cavalo F6 agora que parece que não tem nenhum perigo, mas torre D1 refaz as ameaças. O mais seguro agora é bispo D7 tampando a dama, mas depois de roque, sem o bispo tampando a dama, segue E5, golpe típico. Cavalo sair para qualquer casa aí vai levar E toma D6, mesmo para E8 defendendo o peão, segue E toma D6 e tanto o bispo toma como o cavalo toma. Pode seguir cavalo B5 e mesmo ataques na ala do rei, já que a posição das brancas é bem livre para o ataque. E problemas aqui na cravada também, né? Então seguiu cavalo C6, cavalo F3, E6, bispo C4, A6, roque, cavalo de G7. Vamos seguir a partida Marcos Vinícius Santos e o grande mestre Sunier. Essa é considerada a formação mais defensiva e segura para as negras, evitando os problemas relacionados com E5. Depois de bispo G5, F6 acaba com o problema da cravada em G5, mas causa muitos problemas na coordenação das peças negras, enfraquecendo o rei. Bispo E3, B5, bispo B3, cavalo G6, cavalo D4, bispo B7, plano típico às brancas aí é dama E2 e colocar as torres nas colunas abertas, F4, um lance violento de ataque, bispo C5, buscando contrajogo na diagonal A7 G1, típico da siciliana. As brancas continuam agressivas com F5, talvez o lance seja um pouco precipitado, mas de qualquer forma causa problema às negras. Dama B6, cavalo de C2 segurando o cavalo de D4, cavalo de G5 usando ponto forte E5 típico em várias linhas da siciliana, rei H1 e agora provavelmente o melhor é E toma F5, deslocando o peão central das brancas, enfraquecendo seu centro e evitando problemas com F toma E6. Depois de cavalo C4, as brancas seguiram com bispo toma C4, B toma C4, F toma E6 e agora as negras focaram, porque depois de D toma E6, segue cavalo toma E6, com um ataque muito perigoso. Por exemplo, bispo toma E3, cavalo toma G7 cheque, rei F7, dama D5 cheque, rei toma G7, dama D7 cheque, e as negras estão com grandes apuros defensivos aí. Ameaça torre toma F6, torre F3 seguido de torre G3. E se rei G6, por exemplo, dama F5 cheque, um ataque é muito perigoso mesmo com grande sacrifício de material. Roque evitou esse tipo de problema. E toma D7, cavalo E5, cavalo C3. Aqui as negras se apressaram para recuperar o material, mas provavelmente era melhor torre de AD8, colocando o restante das suas forças em jogo.
Depois de cavalo D7, o cavalo fica no ar em D7 e permitiu cavalo A4, que troca o perigoso bispo de casas negras. Depois de dama A5, cavalo toma C5, cavalo toma C5, dama G4. As negras têm problemas na ala do rei. Aqui foi jogado dama C7, mas depois de bispo toma E4, por exemplo, cavalo E6 é muito agradável, porque esse cavalo toma E6, dama E6 e ganha uma peça com bispo toma E4. E cavalo toma E4, cavalo F5, volta os problemas de defesa na ala do rei, embora há como as negras se defenderem nessa linha. Optou por dama C7, o mais seguro, cavalo F5, agora G7 está defendido, G6 debilitando um pouco mais a estrutura, bispo F4, e aqui parece que as negras temeram a continuação dama B6, devido a cavalo E7 cheque. Muito perigoso entrar na coluna H, por causa que tem aqueles sacrifícios em G6, por exemplo, dama H4, cavalo toma G6. Mas tem um lance aqui interessante, rei F7, mesmo entrando na linha da torre de F1, porque depois de E5, dama E6, e não pode capturar F6, que a dama de G4 está caindo. Dama H4 evitando a troca, rei toma E7 ganhando uma peça, E toma F6, rei D7. Em troca da peça, as brancas têm muito ataque, mas não é muito clara a posição não. Provavelmente evitando isso, jogou dama D7, torre de AD1, dama E6, bispo D6, ataca a torre e o cavalo. Rei H8 era a melhor chance de continuar aí, mas depois de dama E4, cai material das negras simplesmente com cavalo H6 cheque, rei G7, bispo toma C5, agora não vale dama toma dama que o cavalo volta recapturando, rei toma H6, bispo toma F8 cheque, torre toma F8, dama H3 cheque, rei G7, torre de F1, posição das brancas tem vantagem decisiva, dama C6, torre E7 cheque, torre F7 necessário para não levar mate, torre toma F7, rei toma F7, dama toma H7 cheque, já tinha dama D7 trocando as damas, rei E6, dama G6, essa linha das brancas é melhor mesmo, dama E4, trocar as damas aí deve ser suficiente para ganhar, dama G3 tentando explorar a situação do rei das negras, dama C2. O resto da partida contém muitos erros, provavelmente jogado em grande apuro de tempo. Seguiu torre E1 cheque, bispo E4, dama H3 cheque, F5, dama H6 cheque, rei E5, dama G7 cheque, rei E6, dama G6 cheque, rei D5, dama G7, lances tipos de quem está no apuro, dama D2, deixou passar um dama D7 cheque e ganhando a dama, torre G1, rei C6, dama F6 cheque, rei B5, agora A4 cheque, ganhava imediatamente, mas um lance não muito fácil de ver no apuro. Jogou dama C3 e as negras deixaram passar o empate com bispo toma G2, torre toma G2, dama D1 cheque, torre G1, dama D5 cheque com perpétua. Mas era o dia de sorte de Max Vinícius, porque depois de dama E2, dama E5 cheque, provavelmente o tempo caiu, mas agora já não existe nenhum perigo para as negras, para as brancas que estão ganhas. As negras abandonaram ou caiu o